Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem com vocês, gente? Hoje nós vamos ver sobre a crise de 1929, a gente vai pegar aí da página 81 até 87, então nós vamos ver o que aconteceu nesse período que é conhecidíssimo aí na história da humanidade, hein? Vamos lá então? Primeira coisa importante a gente entender o que é o contexto histórico da crise que afetou o sistema econômico no mundo, tá, gente? Primeiro detalhe importante aí, ó, o colapso econômico que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o foco principal aí para que essa crise se instalasse economicamente no mundo inteiro e principalmente nos Estados Unidos. Período de decadência econômica conhecida como a Grande Depressão. Então, esse período negro aí da economia mundial, principalmente nos Estados Unidos, ficou conhecido como a Grande Depressão. Foi o pior momento da história do capitalismo, foi essa quebra, gente, dessa bolsa de valores lá em Nova York. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? E ajuda a compreender o que aconteceu com os Estados Unidos depois dos eventos da Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Que é um fator interessante que nós vamos ver o que aconteceu logo quando finalizou aí o período da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer com os Estados Unidos e com a Europa, tá? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já era uma nação mais rica, principalmente em 1920. Então, desde essa época, os Estados Unidos já estava bem na frente do que qualquer outro país, economicamente falando. Mas por quê? A Europa estava toda destruída por conta da guerra. Então, as empresas americanas estavam faturando muito dinheiro para vender alimentos, matéria-prima, máquina, armamento, munição. E quem é que estava comprando esse material? O capitalismo europeu. Os países atingidos pela Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que se reerguer. Então eles compravam tudo que os Estados Unidos estavam oferecendo e os Estados Unidos estavam ganhando, né, muito lucro em cima principalmente da destruição que aconteceu na Europa. E por conta dessa procura muito grande, vai aumentar e muito a produção industrial, a produção agrícola. Por quê? Os Estados Unidos estava vivendo um período econômico muito bom. A maioria dos países destruídos pela guerra estava comprando tudo nas mãos dos Estados Unidos. Então essa prosperidade e esse momento maravilhoso da economia americana estava muito alta. O povo americano, eles viram essa prosperidade acontecer de uma maneira tão grande, gente, que o povo vai começar a investir na Bolsa de Valores, pois eles vão começar a acreditar que investindo na Bolsa de Valores, eles vão enriquecer de uma maneira muito fácil e muito rápida. Então eles começaram a investir pesado na Bolsa de Valores, principalmente de Nova York. E essa prosperidade é interessante, ela só vai atingir a classe média e a classe alta. A classe pobre continuava sofrendo nas mãos dessa desigualdade social, tá? Então, para vocês terem uma noção de como que os Estados Unidos faturou tanto dinheiro, a construção civil começou a construir prédios enormes, coisa que era impensável na época, devido a tanto dinheiro, começou a modernizar as cidades. Passou de 8 para 23 milhões de carros a motor em 1930. Olha a quantidade de carro vendido em 1930. Antes era 8 milhões, depois passou a 23 milhões de carros vendidos nos Estados Unidos, carros a motor. Geladeira, fogão, rádio foram vendidas de forma assustadora. O povo ganhou tanto dinheiro, gente, que eles começaram a obter bens materiais de uma maneira muito rápida. Esses produtos eram artigos de luxo e os salários aumentavam. Olha só que interessante. Só que devido a tanta procura, né, o que era um luxo se tornou uma necessidade. Então, quer dizer, quem já tinha não ia correr atrás de procurar uma outra geladeira, uma outra TV ou então um rádio, tá? Então é aí que vai surgir um termo chamado American Way Life. O que seria isso? Ele é um modelo de vida voltado para que as pessoas, as famílias, pudessem adquirir bens materiais, como se a felicidade e a realização das pessoas dependesse apenas de comprar as coisas. Vocês lembram lá, um pouquinho lá da escola de Frankfurt, quando começa a questionar como que as famílias estavam consumindo demais?
Aqui nesse período já vai ter esse questionamento aí da escola de Frankfurt. Só que nos Estados Unidos eles não estavam vendo essa crítica não, eles estavam consumindo de uma maneira desenfreada, achando que a felicidade é ter bens materiais. Os maiores milionários desta época estavam nos Estados Unidos, então nomes como Rockefeller, famosíssimo, quem tiver oportunidade para conhecer um pouquinho da história Rockefeller, Vanderbilt e Morgan, gente, é interessantíssimo. Os caras eram visionários e tiveram a coragem de investir de uma maneira nunca impensada para a época e se tornaram milionários rapidinho. É muito interessante vocês conhecerem a história deles aí depois. Então, Rockefeller, Vanderbilt e Morgan eram invejados e eram também celebridades nos Estados Unidos devido a esse sucesso que eles conquistaram. Os meios de comunicação de massa fizeram muito sucesso nessa época nos Estados Unidos, também devido a esse consumismo. Rádio e cinema fizeram parte da vida dos americanos e começaram a moldar o comportamento daquela sociedade, que ainda continua a buscar o consumo. Tá? A classe trabalhadora continuava pobre e não tinha acesso às tecnologias da época. Então o que vai acontecer? A classe pobre vai ficar para trás, porque não tem dinheiro, então não tem como consumir. E aí vai ter detalhes da crise. Como que essa crise vai se instalar? A crise veio através da superprodução de mercadorias. Então o que vai acontecer? Estados Unidos vai começar a produzir tanta coisa, produção industrial, produção agrícola, vai produzir tanto, gente, só que vai chegar um momento que a Europa não vai comprar mais os Estados Unidos. Então você imagina aqueles produtos americanos todos parados, porque a Europa não comprou. A Europa já reconstruída em 1920 tinha o parque industrial renovado e não dependia dos produtos americanos. A Europa se ergueu e eles começaram a produzir os próprios produtos deles para atender às necessidades do povo europeu. A Europa deixou de comprar na mão dos Estados Unidos. O que isso vai acontecer? Os americanos vão perder todo o lucro, gente. Olha só como é que são as coisas, como é que a Europa foi rápida para se reerguer depois aí da Primeira Guerra, para conquistar esses produtos de uma maneira caseira. Então, o povo europeu se mobilizou, né, e falaram assim, ó, nós não vamos comprar mais dos americanos. E os americanos começaram a ficar apertados, porque o lucro vinha da Europa, a Europa não comprava mais. E o problema se tornou maior ainda. Foi como eu falei com vocês, ó, produção industrial e agrícola saturou de tantos produtos à disposição e o mercado parou porque não tinha como vender. A Europa não comprava dos Estados Unidos. Lá em 1929, uma crise interna lá na Alemanha foi muito forte que fez cair as exportações, então não tinha como os Estados Unidos exportar para outros países da Europa, então já não estava vendendo. Teve essa crise na Alemanha e não tinha como vender, mandar para fora dos Estados Unidos. As empresas quebraram e tentaram transformar as ações que tinham na Bolsa de Valores em dinheiro. Então eles começaram a ver se as ações da empresa lá na Bolsa de Valores poderiam render dinheiro para trazer um lucro para eles. Só que na Bolsa de Valores não deu certo. Por que não deu certo? Tinha mais vendedores do que gente comprando essas ações. Então, como é que você vai adquirir dinheiro se ninguém vai comprar a sua ação na Bolsa de Valores? Qual foi o resultado disso? No dia 24 de outubro de 1929, conhecida também como a Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, no caso a Bolsa de Valores de Nova York, ela vai quebrar. E essa quebra, né, então quer dizer, vai falir, não tem como ressarcir essas empresas, né, que faliram também. Esse momento da Quinta-feira Negra foi conhecida também como crash da Bolsa de Nova York. O que é crash? A quebra. Quebrou, não teve como sustentar, não teve dinheiro para sustentar esse problema econômico que aconteceu nos Estados Unidos. O desemprego vai aumentar de forma assustadora, lógico. Não tem como produzir de maneira agrícola, de maneira industrial, vai ter o desemprego altíssimo. E aí, o que vai acontecer? O Franklin Roosevelt, ele vence as eleições nos Estados Unidos em 1932, tá? E ele vai criar esse pacto aí chamado New Deal, tá? Que significa o seguinte, é um novo acordo
em que o Estado, o governo, ele vai intervir na economia para salvar todas essas empresas que quebraram, tá? Então, algumas medidas que eu coloquei aí para vocês, ó, do New Deal, que é o novo acordo aí proposto por Roosevelt. Ele vai controlar os preços dos produtos agrícolas e industriais, ele vai confiscar um dinheiro acima de $5.000 dos depósitos bancários, ele vai conceder empréstimos aos fazendeiros que arruinaram, então, para continuar a produção agrícola, ele vai fixar um salário mínimo. Então, são algumas medidas econômicas que o governo, junto com Franklin Roosevelt, o presidente, né, eleito em 1932, ele vai buscar tentar, né, a salvação para salvar essas empresas que faliram nos Estados Unidos. Tá bom, gente? E aí vocês vão fazer as atividades de 1 a 10 da página 81 a 87. Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.